E aí, pessoal, tudo bem? Com as energias recarregadas após o recesso da última semana, agora mais tranquilos porque já estamos quase todos vacinados. Mas os adolescentes a partir de 12 anos ainda falta tomar a segunda dose. Não podemos vacilar. Vamos continuar com todas as recomendações sanitárias de prevenção ao coronavírus até que todos tenhamos tomado a segunda dose do imunizante. Porque vacinado não contrai a doença, mas também transmite o vírus. Vamos começar o quarto bimestre e com ele o PET volume 4, que é o último desse ano. Então, não bobeia e não atrase com as suas atividades. Eu sou a Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e este é o canal Adoro Saber. Bora lá que ela já vai começar. Semana 1. Práticas de linguagem, análise linguística e semiótica. Objetos de conhecimento, figuras de linguagem, formação de palavras, por justaposição e aglutinação. Conteúdos relacionados, gírias, estrutura de palavras, formação de palavras, composição por aglutinação e por justaposição. Este conteúdo pode ser interdisciplinar, como ciências e geografia. Tema: figuras de linguagem. Olá, como vai? Teremos uma semana bastante proveitosa. Busque aprender o máximo que puder. Breve apresentação. A ironia, o eufemismo, a antítese, a aliteração, a metáfora, a assonância, entre outras figuras, têm capacidade de produzir imagens que apontam para uma imagem simbólica, indireta, surpreendente ou simplesmente enfática. Ao se utilizar desses recursos, quem escreve ou fala enriquece seu texto e seus argumentos. Algumas das principais figuras de linguagem. Metáfora. É o uso de palavra ou expressão que estabelece uma relação de semelhança com outro termo, numa espécie de comparação em que o termo não está expresso, mas subentendido. Exemplo: meu pai é um touro. A comparação que está sendo feita é que meu pai é forte como um touro. Nesse caso, a gente transfere características de um ser para outro. Nesse exemplo aí, ele transferiu as características de um touro, que é ser grande, forte, poderoso, para o pai dele. Então, em vez de comparar o pai com um touro, ele transferiu as características do touro para o pai. Assim como se eu dissesse: Joana é uma flor, eu transfiro as características da flor, que é ser frágil, delicada, para a Joana. Então, estou dizendo que a Joana é frágil e delicada como uma flor. Mas eu não uso o elemento comparativo, a palavra como, essas palavras comparativas. Eu digo que é. Metonímia. Estabelece uma relação entre elementos pertencentes ao mesmo universo, de modo que a parte substitui o todo. Exemplo: tenho 8 bocas para alimentar. Tenho 8 filhos para alimentar. Essas bocas pertencem aos filhos. Não é boca que ela tem para alimentar, são os filhos que possuem essas bocas. Então, a gente substitui o conteúdo pelo continente. Por exemplo, comi 2 pratos de comida. Eu não comi o prato, eu comi o que estava dentro do prato. O autor pela obra. Eu leio muito Machado de Assis. Eu não pego a foto do Machado de Assis e fico lendo. Eu leio as obras do Machado de Assis. Então, em vez de falar que eu leio as obras dele, eu já uso direto o próprio nome do autor. Ou, quando a gente generaliza, o brasileiro é muito extrovertido. Eu não estou dizendo que é um brasileiro que é extrovertido. Eu estou generalizando as pessoas que são brasileiras são muito extrovertidas. Então, eu uso só a nacionalidade para generalizar e falar de todo mundo. São alguns exemplos de metonímia, quando a gente troca um elemento pelo outro. Ironia é o emprego de uma expressão com o objetivo de dizer o contrário. É o oposto do que você está querendo dizer. Exemplo: como você está linda, quando na verdade não está. Então, em vez de dizer linda, na verdade eu estou pensando
feia, horrível. Mas para ser irônica, eu usei o oposto do que eu estava pensando. Eufemismo cria uma expressão mais agradável para suavizar o sentido de alguma expressão. Exemplo: o réu faltou com a verdade no tribunal, ou seja, ele mentiu. É uma forma mais suave de dizer o que aconteceu. Você não foi muito feliz na sua afirmação, ou seja, você falou coisa errada, falou que não devia. A literação é a repetição dos mesmos sons de natureza consonantal, quando você repete várias vezes um som de consoante. Exemplo: vozes veladas, veludosas vozes, volúpios de violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vão vulcanizadas. De Souza e Cruz. Então você vê que ele repetiu várias vezes o som do V, da consoante V. Ó, veladas vozes vagam. Várias vezes ele repetiu o som do V. Ou seja, a literação é a repetição do som de uma consoante. A assonância é a repetição de sons vocálicos em sílabas acentuadas, a vogal tônica. Então, a aliteração é a repetição de um som consonantal, de uma consoante. E a assonância é a repetição de a vogal tônica, aquela vogal mais forte da palavra. Exemplo: sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Você viu que a gente foi repetindo sempre o A tônico, o A mais forte de cada palavra, ó. Nato, lato, mulato, democrático do litoral, de Caetano Veloso. Então, ambas as figuras, a literação e a assonância, representam a repetição de sons. A primeira é de som consonantal e a segunda é de som vocálico. Hipérbole diz respeito aos exageros e à intensificação das ideias. É quando você exagera propositalmente. Exemplo: ela chorou um mar de lágrimas. Ou chorou um rio de lágrimas. Faz 1 século que eu tô te esperando. Já te expliquei 1000 vezes. É um exagero mesmo para intensificar as ideias que eu estou querendo transmitir, para dar mais ênfase ao meu discurso. Sinestesia consiste no cruzamento de algum dos 5 sentidos. Quais sentidos são esses? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, quando eu vou falar algo para aguçar, para chamar a atenção a esses sentidos, eu estou usando a sinestesia, como se eu estivesse sentindo esses sentidos. Como se eu estivesse aguçando esses sentidos. Exemplo: seu olhar é tão doce, a associação da visão e do paladar. Prosopopeia ou personificação é a atribuição de características humanas a seres inanimados ou a animais. Ou seja, quando você personifica algo que não é uma pessoa, você dá características de pessoas a algo que não é uma pessoa. Por isso que se chama personificação. Exemplo: o sussurro da floresta assustou os viajantes. Só uma pessoa pode falar e sussurrar, falar baixinho. Então, eu dei essa característica de uma pessoa à floresta. Uma floresta não fala, não tem boca para falar, não é um ser humano para falar. Então, aqui está a personificação. Eu atribuí à floresta uma característica de uma pessoa, de um ser humano. Então, até aqui, nós falamos sobre as figuras de linguagem: metonímia, ironia, antítese, aliteração, assonância, hipérbole e sinestesia. E a metáfora também. Então, o que são as figuras de linguagem? São recursos linguísticos, né, que nós usamos para expressar o que a linguagem conotativa, a linguagem no seu sentido real, não consegue explicar.
palavras que no seu sentido real não conseguiriam expressar o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente sente. Então a gente pega essas mesmas palavras que são usadas no sentido real e usa de uma outra forma para expressar os nossos pensares, os nossos sentimentos. Isso aqui são as figuras de linguagem. Agora nós vamos para o processo de formação de palavras. A língua portuguesa está sempre se transformando, seja pelo acréscimo de novas palavras, seja pelo desaparecimento de outras que caem em desuso. Vamos ver agora uma das maneiras de novas palavras serem incorporadas ao vocabulário. O primeiro passo para entendermos os processos de formação de palavras é percebermos que em língua portuguesa há processos de formação de palavras. Primeiro processo, composição. É quando se juntarem dois ou mais radicais. Lembrando que radical é a parte da palavra que não se altera e que contém o significado central dessa palavra, para formar uma nova palavra. Há dois tipos de composição. Então, a composição eu vou juntar o radical de duas palavras para formar um significado novo. A composição por justaposição. Os radicais se juntam sem que haja alteração fonética, ou seja, eu só pego uma parte e junto com a outra. Exemplo, couve-flor, salário-família, passatempo, girassol. Olha, couve é um tipo de vegetal, flor já é outra. Eu juntei os dois e formei a couve-flor. Facilzinho, né? Composição por justaposição. Só peguei e juntei duas palavras. Aglutinação é quando eu junto e aglutino, eu espremo as duas palavras e acaba perdendo alguma coisa, algum som, alguma letra. Olha, na junção dos radicais ocorre alteração fonética. Exemplos, aguardente. Eu juntei água mais ardente. Tá vendo que aqui teria que ter dois A's, ó. Mas eu, na junção, não ia falar água ardente. É aguardente. Planalto. Aqui, ó, tinha um plano alto. Então, eu perdi esse O aqui. Aí, plano alto virou planalto. Fidalgo. Filho de algo. Virou fidalgo. Sempre para facilitar a pronúncia, né? Para saber mais, vocês podem consultar o livro A Linguagem Literária, de Domício Proença Filho. Atividades. Responda ao lado de cada exemplo com a figura de linguagem correspondente. Então, aqui estão as várias figuras de linguagem. Nós vamos ler e ver qual delas se encaixa em cada exemplo. Um beijo seria uma borboleta afogada em mármore. Cecília Meirelles aqui transfere toda a característica de uma borboleta afogada em mármore, que é aquela que vai estar sempre ali eternizada com as suas cores, a sua beleza, com um beijo. Então, aqui nós temos uma metáfora. Ele é meu braço direito. Nesse caso, ele usa toda a importância que tem o braço direito para comparar com ele, com uma pessoa. Então, por isso que aqui nós temos uma metonímia. Letra C. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Vinícius de Moraes aqui usou a antítese, quando ele colocou riso ao lado de pranto, no mesmo verso. Riso, a gente sabe que é quando a gente ri. E pranto é quando a gente chora. Então, ainda temos outras figuras de linguagem aqui, como a comparação, quando ele compara o pranto com a bruma. E temos ainda uma assonância, então, quando ele repete os sons vocálicos, ó, branco, pranto, espanto. Mas a mais aparente é a antítese. D. O cipreste inclina-se em fina reverência e as margaridas estremecem sobressaltadas. Cecília Meirelles aqui usou uma personificação ou prosopopeia, porque ela fala do cipreste
como se fosse uma pessoa. Ó, ele se inclina em fina reverência, que é um tipo de cumprimento. E as margaridas estremecem sobressaltadas. Ela trata plantas como se fossem pessoas, atribui características e ações de humanos a plantas. Letra E. Esses têm sido os grandes feitos de grande parte da nossa classe política: roubar e enganar a população. Aqui é bem clara a ironia, porque roubar e enganar a população não são grandes feitos. Ele quis falar, depois dos 2 pontos, exatamente o oposto de grandes feitos. Letra F. Sua voz doce e aveludada era uma carícia em meus ouvidos. Aqui vemos uma sinestesia. Quando eu associo, os sentidos de paladar, tato e audição. Com essa frase, ela está aguçando os sentidos, fazendo você pensar nesses sentidos. Seu pai já te alertou mais de 1 milhão de vezes. Aqui é fácil identificarmos a hipérbole, porque 1 milhão de vezes indica um exagero, quer dizer que o pai já alertou várias vezes, inúmeras, incontáveis vezes, mas não chega a ser a 1 milhão, não é? Então é um pequeno exagero. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui é clara a aliteração com a repetição da consoante R, O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então é aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Já na letra I, jurei, mas não acreditei. Não fiquei quando eu pensei. Nunca hesitei, então irei. Aqui é repetição de sons vocálicos, Aceitei, fiquei, pensei, hesitei, irei. Então é a assonância, a repetição de sons vocálicos. E aqui no H está repetindo sons que são consonantais, no caso aqui do R. Número 2. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é destacada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos. Então, nós vamos analisar essa imagem e ver que relação existe entre os recursos verbais e os não verbais. Observando à distância, a gente pode perceber que essas 2 árvores espelhadas aqui representam as 2 metades de um pulmão. Então, nós temos um pulmão formado por árvores, que é a parte não verbal. E a parte verbal é o que está escrito. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, qual é a relação que tem entre a parte não verbal, que é a imagem dessas 2 árvores espelhadas que formam um pulmão, e a parte verbal, que são as palavras, essas 2 frases? Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Ela condiciona o entendimento das ações do SOS Mata Atlântica? Não, aqui nem está falando sobre as ações da SOS Mata Atlântica, o que ele faz ou deixa de fazer. Letra B. Estabelece contraste de informações na propaganda? Também não, pelo contrário, a parte não verbal complementa a parte verbal. Letra C. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem? Sim. Se nós tirarmos a parte não verbal, que é essa árvore compondo o nosso pulmão, a gente não vai entender o que é que a gente precisa começar a preservar. E que relação tem esse quer continuar a respirar com começar a preservar? Então, a parte não verbal complementa a parte verbal e ela é fundamental para a compreensão do significado da mensagem. E a última frase: propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental? Não. Porque só parar de desmatar não vai ser o suficiente. Ele diz que nós precisamos
preservar para poder continuar a respirar. Então, só eliminar o desmatamento não adianta, tem que preservar o que nós já temos também. Número 3. Observe a imagem a seguir. No caso, é essa aqui do lado. Trata-se do cartaz do documentário Lixo Extraordinário, do Reino Unido, Brasil, produzido pela Almegra Projects e O2 Filmes em 2010 e tem 99 minutos. Classificação livre. Dirigido por Luke Walker e corrigido por João Jardim e Karen Harley, que acompanharam durante 2 anos o trabalho do artista plástico Vic Muniz, nascido em 1961. Um dos maiores aterros sanitários do mundo, no Jardim Gramacho, bairro periférico da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Embora todos já saibam do enorme desafio ambiental que enfrentamos, este documentário é um pontapé inicial para a nossa real tomada de consciência. Nós temos então nessa figura lateral, nesse cartaz, a figura de um homem deitado, mas essa figura ela é toda produzida com lixo que foi encontrado lá no aterro. Logo acima está dizendo que esse documentário Lixo Extraordinário foi indicado ao Oscar. E aqui em letras menores, o momento em que uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Vic Muniz. É uma fala de Vic Muniz. Lixo Extraordinário, Sundance, Panorama Filmes e Prefeitura de Paulina. Aqui embaixo, com Vic Muniz, direção de Luke Walker e codireção de João Jardim e Karen Harley. Tá bem pequenininho, difícil de ler. Letra A. Retira do texto verbal do cartaz palavras compostas por justaposição e aglutinação. Eu só consigo enxergar aqui o extraordinário. Nós temos o extra, que é a B, e o ordinário. E letra B. Analise o título do documentário Lixo Extraordinário. Ele representa alguma figura de linguagem estudada nesta semana? Justifique sua resposta. Sim, nós temos aqui lixo e extraordinário, 2 palavras de sentido opostos numa mesma frase. Sim, nós temos a antítese, pois contrasta a ideia do substantivo lixo, que é algo que não tem mais utilidade, e o adjetivo extraordinário, que é a característica do que é raro, excepcional. Chegamos ao fim da primeira semana. Espero que você tenha gostado. E aqui temos as referências bibliográficas. Terminamos então a semana 1. Não esqueça de que essas atividades valem nota e carga horária para o terceiro bimestre. Então, não deixe de entregá-las dentro do prazo. E não esqueça da sua máscara. E continue lavando bem as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel. Vamos juntos combater essa pandemia até que todos estejamos vacinados. Até a próxima, até o próximo vídeo.